Demorou, né, um tempo, demorou um tempinho, mas o caldo tá entornando, né? Eles achavam que eram imbatíveis, eram intocáveis, eram semideuses, que ninguém iria afrontá-los, afrontar suas decisões magnânimas, supremas. Mas eis que o Congresso levantou-se. E o presidente do Senado, Pacheco, né, resolveu ir pra cima. Nós vamos acompanhar o vídeo. Você já deve ter visto esse vídeo em vários lugares, só que nós vamos acompanhar ele seguido do senador Girão e do Plínio Valério, que também vai falar sobre a investida dos Supremos, dos semideuses do Monte Olimpo, que fez contra o Congresso após a PEC aprovada 08 de 2021. Peço para vocês deixarem um like. O canal tem sofrido um boicote, então precisamos nos unir nesta causa para que esse vídeo chegue e alcance o máximo de pessoas. Eu conto com você, que você jogue em todos os grupos que você faz parte, tá bom? Eu trabalho de domingo a domingo aqui com o maior amor no coração que eu tenho aqui, pela minha pátria primeiramente, e também por vocês que me acompanham sempre, estão sempre juntos comigo, tá bom? É só isso que eu peço para vocês. Vamos então seguindo para os vídeos de hoje, vamos lá. Como eu disse, o primeiro aqui é do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos ouvir então o que ele tem a falar ao STF. Nós tomamos uma decisão no Senado Federal na data de ontem, dentro da nossa atribuição constitucional de legislar com bases de critérios, com bases de anseio social, com bases principiológicas, buscando fazer uma mudança na Constituição Federal que busque garantir algo muito simples e muito básico. Eu não quero permitir nenhum tipo de polêmica em torno de um tema que tem uma clareza técnica muito grande. Eu invoco, inclusive, a leitura dessa emenda constitucional, decidida ontem por ampla maioria do Senado Federal, para poder esclarecer que o que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, após passar por comissões, por amplo debate, ouvindo-se a sociedade, abordagem de plenário e aprovação de plenário, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Exato. Não há absolutamente nada de diferente disso. É algo, inclusive, que na Constituição se tem como princípio desde 1934, que é a reserva de plenário. Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal. Isso, Pacheco, isso. Nós não podemos admitir, é isso que o Congresso, que nós esperamos ansiosamente pelo Congresso fazer durante anos. É isso, Pacheco, que nós queríamos, era só isso. Só limitar, colocar limites. Só isso. Isso devolve o respeito da instituição. Pouco a pouco está devolvendo o respeito da instituição, porque ela tem que ficar no seu lugar, cada um no seu quadrado. É isso, Pacheco. Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e Não gerar um admito. problema Isso mesmo. institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é. Que é esse princípio que somente a maioria absoluta de um tribunal é que pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Pronto. Então é essa a razão de ser dessa emenda à Constituição. E eu quero aqui de novo dizer... Gilmarzinho agora deve estar se rasgando, hein? Rapaz, achou que ele ia baixar a fronte, aí ó, foi pra cima. Que o discurso político no Brasil, infelizmente, está muito pobre, muito vazio de argumentos para poder se deixar levar a uma discussão desse nível entre direita e esquerda, entre um presidente e ex-presidente.
de um tema dessa natureza, que, repito, é um aprimoramento absolutamente saudável. Eu, mais uma vez, quero aqui provocar todos para a leitura e a compreensão desse Instituto, antes que haja qualquer tipo de exploração de cunho político em torno desse tema. Então, nós estamos conscientes do que fizemos ontem no Senado. O Senado fará no próximo ano 200 anos de história, e esses 200 anos de história de muitas contribuições para o país. Recentemente, o Senado se mostrou uma casa muito importante para a consolidação da democracia do nosso país. Eu quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a Justiça Eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, Passou pano para muita coisa, hein? E agora o cara é chamado de traidor. Defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Nós estamos aqui promovendo uma busca de equilíbrio entre os poderes, repito, para que uma lei votada no Congresso Nacional, que é formada por representantes do povo brasileiro, não seja desconstituída por ato unilateral de uma pessoa que, por mais importância que tenha, como ministro do Supremo Tribunal Federal, não se sobrepõe ao Congresso Nacional, não se sobrepõe ao Presidente da República e não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa. Esse recado aqui foi direto, hein? Uma só pessoa. Quem será essa uma só pessoa? Coloca aí nos comentários que eu quero ler o seu comentário. Quero ver se você tá afiado. Uma só pessoa não pode mandar no Brasil. Eu reconheço que a inconstitucionalidade é a atribuição do Supremo Tribunal Federal, que é a casa guardiã da Constituição Federal, mas isso se dá por um critério que já existe há muito tempo, que deveria ser respeitado e que é ratificado nessa emenda constitucional, que é o critério da maioria absoluta de seus membros, o que privilegia a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Eu não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro, eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos, que são levados a ele para poder decidir. Então é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição. Deve mesmo, deveria aplicar a justiça. Os brasileiros devem confiar. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição. E quero dizer que nós continuaremos cientes da nossa responsabilidade constitucional, porque nós representamos mais de 200 milhões de brasileiros, nós somos votados, eu tive mais de 3 milhões de votos no meu estado de Minas Gerais, outros senadores foram votados para representar o povo brasileiro, e nós vamos continuar a buscar fazer o bem para esse país, de defender a democracia, de defender as pessoas que precisam nesse país de uma política que seja uma política madura, respeitosa. Eu jamais vou me permitir estabelecer e inaugurar qualquer tipo de crise institucional, mas devo aqui afirmar e reafirmar o nosso compromisso do Senado Federal com uma política de qualidade, com respeito à Constituição Federal, com respeito à sociedade e na compreensão de que as instituições estão suscetíveis a aprimoramentos para melhorar a sua atividade, e é isso que significa essa emenda constitucional que foi votada ontem no Senado Federal. Então fica apenas esse registro, renovando os meus respeitos ao Supremo Tribunal Federal e aos seus membros. Eu tenho certeza da coragem cívica e do papel importante do Supremo Tribunal Federal em relação ao Brasil, mas devo afirmar que o Senado tem a mesma coragem cívica e o mesmo compromisso com o Brasil. Ih, rapaz, o recado foi mandado direto. Eles estão nervosos, né? Eles estão nervosinhos. Eu não sei por que tirou a paz deles. Assim, eles estavam tão em paz, tão cheios de si, tão empoderados, tão cheios de si. Por que de uma hora para outra eles ficaram nervosinhos, hein? O senador Plínio Valério diz isso. Eles estão criticando, eles estão assim porque eles estão muito nervosos. Vamos acompanhar a fala do Plínio Valério, senador Plínio Valério. Vamos lá. A declaração do ministro Gilmar Mendes e de outros 2 ministros do Supremo Tribunal Federal que estão raivosos, estão com raiva, estão bravos, porque nós... Estão raivosos.
senadores aprovamos ontem uma PEC que coloca freios nas decisões monocráticas do Supremo. Aquelas decisões tomadas por um só juiz, no colegiado de 11, que vale por anos, anos e anos, que não vai imediatamente para o colegiado. E nós estamos colocando regras nisso. Isso aí. O que significa que eles estão com raiva porque nós, legisladores, resolvemos legislar. Isso. Nós somos legisladores, estamos cumprindo com a nossa obrigação, que é de fazer leis. Ao juiz do Supremo compete interpretar, julgar constitucionalmente, ou seja, baseado na Constituição Federal de 1988, e não na Constituição que está na cabeça dele, que eles gostariam de ter feito. Mas sabe por que não fizeram? Porque decidiram pela carreira jurídica, chegaram a ministro, não pode legislar. Eu decidi pela carreira legislativa, cheguei ao Senado, posso legislar. Estamos cumprindo com a nossa obrigação. Mas o meu receio é de que essa reação braba, essa reação destemperada, acaba colocando em risco a nossa democracia, porque quando os poderes não se respeitam, quando o poder usurpa o direito, a prerrogativa do outro, a democracia corre perigo. E a nossa democracia é muito jovem. Eu tenho medo que ela não saiba lidar com esse tipo de desarranjo. Isso aí. Mais um vídeo tirado aí da Itatiaia, tá? Canal muito bom de cortes aí. Então, pessoal, olha só o que ele disse. Importante o que ele disse. A nossa democracia é muito jovem e tem medo de não aguentar, né, essa briga entre poderes. Isso aqui tá se tornando uma rinha. Sinto muito te dizer, mas tá se tornando uma rinha. Claro que eu tô do lado, né, dos legisladores. Eu estou completamente do lado deles, do Congresso. E você aí? Que lado você está? Quem você quer defender nessa causa aí? Claro que a justiça, e eu estou do lado daqueles que criam as leis, que devem criar as leis, né? Que são os legisladores, o Congresso Nacional. Vamos então, seguindo aqui os nossos vídeos, que tem mais uma fala aqui do senador Girão, né, que vai comemorar a aprovação da PEC e vai dizer aí o que essa PEC leva, né? Essa PEC é tão prejudicial assim, né, para o STF? Não, muito pelo contrário. Essa PEC pode resguardar o STF, né? Pode fazer com que tenhamos novamente a justiça de 11 ministros, não somente de um, né? A justiça na cabeça deles, que eu digo, não que eles façam justiça, mas a decisão de um só já não vai valer mais nada. Nós estamos prestes a ver a virada de jogo. Eu peço para você deixar o like, compartilhar muito esse vídeo para esse chegar ao máximo de pessoas. Vamos então acompanhar aqui o vídeo do grande senador Eduardo Girão na tela. Pelo menos 85% da população brasileira, 85% do brasileiro é contra o aborto, né? Então isso mostra realmente que essa nação entendeu a gravidade desse assunto, e nós estamos aqui como parlamentares para representar. Nós fomos eleitos justamente para isso. Os valores, os princípios claros e caros da sociedade brasileira, para defender aqui, para debater. E se tem uma coisa, que esse Senado, que a Câmara dos Deputados, se eu tiver equivocado, os deputados aqui presentes, e estou vendo também o deputado Paulo Fernando aqui, outro muito atuante nessa causa, se os senadores que estão aqui também tiverem uma posição diferente da minha, estão totalmente abertos aqui para se manifestar. Mas eu vejo que esse é um assunto que nós debatemos a exaustão há décadas aqui. Tivemos já projetos de lei derrotados no Congresso Nacional, né, que foi o 1135, que queria legalizar o aborto, que é do PT, era do PT, e foi derrotado. Uma das comissões foi 33-0. Então, nunca nos omitimos com relação a isso. Inclusive tem projetos aqui tramitando, Estatuto do Nascituro, Estatuto da Gestante na casa. Então, essa deliberação da DPF 442 do Supremo Tribunal Federal muito nos estranha, né, que foi pautada depois de muito tempo parado. Foi o Supremo Tribunal Federal insistiu em colocar em pauta, e a ministra presidente, poucos meses atrás, fez questão de colocar seu voto a favor da legalização.
A maioria dos senadores aqui, pelas manifestações no plenário, consideraram isso como um ativismo judicial, né? Consideraram isso como usurpação do poder dessa casa, tanto que nós estamos fazendo essa sessão de debates, outras medidas aqui estamos tomando nesse sentido, inclusive ontem, com a PEC que limita decisões monocráticas, que foi de forma muito serena, equilibrada, debatida nessa casa e votada e aprovada, e agora está a caminho da Câmara dos Deputados, para que nós tenhamos a separação, a independência entre os poderes da República, como manda a Constituição em respeito. Exatamente. Se o Senado aprovou e o Senado batesse o martelo e falasse, não, agora é a gente que manda aqui. A gente que manda, a gente é mais do que a Câmara dos Deputados. E aí, como é que ficaria? Não, foi mandado para a Câmara. Os deputados também vão decidir se segue essa pauta, tá? Então, é muito justo. Isso que tem que acontecer entre os poderes. A Constituição brasileira. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês que puderam vir aqui para o plenário do Senado Federal nessa tarde de quinta-feira, e você também que está nos assistindo em casa também seja muito bem-vindo a essa casa. É isso aí. E aí nós vemos a atuação desses aí que lutaram tanto para que a gente tivesse uma democracia fervorosa no nosso país, né? Como é o caso do Plínio Valério, como é o caso do Eduardo Girão, né? O Pacheco, ele resolveu se levantar tarde, mas antes tarde do que nunca. A gente tem que reconhecer que agora ele tá indo para cima mesmo, e a gente tem que dar suporte. O povo tem que dar suporte, né? Então vamos seguindo para o giro de notícias com matérias para vocês. Eu vou colocar na tela aí, vamos lá. Voto de Jacques Wagner em PEC contra o STF causa tensão no governo Lula e magistrados apontam traição. Aí, ó. Mas peraí. O STF tem algum vínculo com o PT? Não tem, né? Eles falam que eles são isentos. São a favor da justiça, não são? Então por que esse reboliço todo? Porque um petista, o líder do governo, votou a favor da PEC que limita os poderes do STF. Não tô entendendo. Estão se entregando, é isso? Tem algum... tem algum apoio um do outro, hein? Apoio do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, a proposta da emenda à Constituição que restringe decisões individuais do Supremo gerou descontentamento entre os ministros do STF e do governo Lula. A posição de Wagner foi interpretada como uma ação que coloca o governo em conflito com o STF, com o Senado e o STF. No STF, o voto foi percebido como um ato de traição, especialmente por contribuir para o sucesso de uma iniciativa apoiada pelo bolsonarismo, adversário da corte. Wagner enfrentando críticas, buscando explicar sua posição aos ministros, argumentando que votou a favor depois que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, explicou haver um acordo com o STF. Contudo, esta justificativa não foi bem recebida, pois tanto ministros do governo quanto o Supremo negam a existência de tal acordo. Então, olha só aí a desculpa do Jacques Wagner, né? Colocou aí o Rodrigo Pacheco em xeque. O Rodrigo Pacheco disse que fez ali um acordo, tem um acordo com o STF para que isso fosse feito, e o STF negou. Então, o Rodrigo Pacheco usou de política neste caso, e o Jacques Wagner caiu, né, como um patinho. Acho que foi isso. É isso que pelo menos eu entendi. Vamos para a próxima matéria. Urgente. Bolsonaro e Malafaia preparam ato na Paulista no domingo. Então vão ter manifestações, provavelmente comemorando a aprovação da PEC e pedindo outras coisas na Avenida Paulista. O ex-presidente Jair Bolsonaro declarou apoio a uma manifestação organizada pelo pastor Silas Malafaia, agendada para próximo domingo, dia 26, na Avenida Paulista, em São Paulo. O ato, conforme relatado pelo pastor, visa defender o Estado Democrático de Direito e os direitos humanos, além de prestar homenagem a Clériston Pereira, detido no 8 de janeiro e falecido na Papuda. Informações obtidas revelam que Bolsonaro gravou um vídeo endossando a manifestação
e convocando seus seguidores a participarem do evento. Então, é o seguinte, pessoal. Lembra-se quando nós falávamos que ainda não era hora de ir para a rua e tal, porque o capitão não tinha dado o seu aval? Bolsonaro gravou este vídeo, ele dá o aval, ele disse: eu apoio esta causa. E agora o povo de bem, o povo bolsonarista, se você quiser, tá? Eu não estou aqui instigando ninguém. Se você quiser, se você sentir no seu coração, tá aí, né? A chance. Vamos seguindo para a próxima matéria. Vamos lá. Próxima matéria é sobre o STF também, que aposta no Lira para livrar a cara deles. Vamos lá. Na mão de Lira, a STF aposta na Câmara para barrar PEC que limita poderes da Corte. O presidente da Câmara dos Deputados garantiu a Luiz Roberto Barroso que segura a proposta para que ela não prospere, mas pressão de Pacheco pode derrubar esse acordo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é a principal ficha do Supremo Tribunal Federal para travar a tramitação no Congresso Nacional da proposta de emenda à Constituição, que limita os poderes dos ministros do Judiciário. Pessoal, então agora, vocês vão no e-mail do Arthur Lira e enche a casa respeitosamente, com todo respeito, a caixa de e-mail dele com pressão. O povo precisa fazer pressão neste momento no Arthur Lira. Volte suas forças para Arthur Lira. Mande e-mail, ligue no gabinete, faça o que vocês puderem fazer. Nós precisamos pressionar o presidente da Câmara dos Deputados para pautar esta PEC logo. Ele disse que vai segurar. E a gente deve fazer pressão neste momento. É isso que o povo brasileiro deve fazer. Poder emana no povo. E nós precisamos falar para o presidente do Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados, para se mover, tá? Para se mover. No Senado, o presidente Pacheco conseguiu aprovar a matéria em 2 turnos na quarta-feira. E a aposta é que ela tramita com folga na casa vizinha. É lá que o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, espera cumprimento de um acordo fechado com Lira, para que a proposta não pare, pare e não siga adiante. Neste combinado, o ministro responsável por decidir o que entra ou não na pauta de julgamentos manteria na gaveta pautas de costume que desagradam a bancada evangélica e conservadora no legislativo, como a descriminalização daquela palavrinha com A que impede crianças de nascerem, tá? Então, pessoal, é isso. O Congresso, a Câmara dos Deputados, novamente deveria travar tudo lá, não votar nada enquanto o Lira não colocar em pauta, né, esta PEC. É isso que deve acontecer, mais uma obstrução lá na Câmara dos Deputados, tá? Fica a dica. Peço para você que ficou até o final deste vídeo colocar aí embaixo, escreve aí embaixo, Bolsonaro, o melhor presidente do Brasil, para eu saber que você chegou até o final do vídeo. Peço para você não sair sem deixar o like é muito importante para que esse canal prospere, que esse canal cresça muito, tá? Eu conto muito com vocês. E também joguem esse vídeo, o link desse vídeo, nos seus grupos de tias do Zap, tios do Zap, conservadores, cristãos, tá? Joga aí no grupo da igreja e vamos nos unir nesta causa de levar a verdade, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de vocês, Deus abençoe os filhos de vocês, a casa de vocês, e que nós possamos ver o nosso Brasil sorrir novamente. Para isso nós precisamos nos unir. Deus te abençoe grandemente.